Olá, eu sou Monique Duarte, esse é um Instante na Estante e vamos falar de Lima Barreto. O Lima Barreto, você já deve ter ouvido falar, ter estudado aí nos livros didáticos, no seu sexto ou nono ano, no ensino médio. Você já deve ter lido Lima Barreto para fazer alguma prova. Eu li O Triste Fim de Policarpo Quaresma para fazer vestibular. E ele foi mais ou menos contemporâneo do Machado de Assis. Machado de Assis faleceu em 1908 e o Lima Barreto em 1922. Então eles escreveram e publicaram numa época aí mais ou menos que coincidiu, da virada do século XIX para o XX, da virada também na história do Brasil do Império para a República. E aí o Machado já era contra a República, ele era mais monarquista, enquanto que o Lima Barreto já era mais crítico, ele já era anarquista, teve uma vida muito conturbada também, morreu relativamente jovem. E ele também era jornalista. O Lima Barreto escreveu muito para jornais, contribuiu muito com suas histórias na época. Então, assim, fazendo um paralelo, né, comparando os dois, Machado falava mais sobre aquele miolo ali mais famoso do Rio de Janeiro, ali do centro, ou do Flamengo, ou de Santa Teresa. E Lima Barreto já gostava mais de falar da periferia do Rio de Janeiro, das pessoas com menos condições. E então, se você lê os dois na literatura, você tem uma visão geral de como era o Rio, os costumes da época. O Rio, então, era a capital do Brasil, né, nessa época. Então, você vai ter descrição da arquitetura, dos costumes, como que era você se relacionar com a vizinhança na época, os amigos próximos. E é muito interessante, muito gostoso de ler. Inclusive, Lima Barreto tem uma leitura muito fácil, apesar dele ter o senso crítico dele, né, das opiniões ácidas, mas ele não é difícil de ser lido. E os livros dele são todos muito curiosos. Eu trouxe aqui a Clara dos Anjos e, resumindo a história, a Clara, ela é filha de um carteiro, que é o Joaquim dos Anjos, a mãe dela é a Dona Margarida, eles moram no subúrbio do Rio, têm uma vida simples, né, de trabalhadores, e ela é muito inocente. Na história ela tem aqui 16, 17 anos, ainda pensando, né, no príncipe encantado, em casar, ter filhos. E o pai dela era músico e tinha vários amigos músicos. E nisso chega na história um rapaz chamado Cassi, que é de família rica, né, que vem lá do bairro famoso do Rio de Janeiro, que ele já não está se dando bem com a família, porque ele não gosta de trabalhar, ele não quer trabalhar nos negócios do pai, ele já está quase deserdado, toca violão e nas andanças dele ele vai parar lá no subúrbio, conhecendo esses músicos, e aí ele é convidado a tocar junto com eles, né, tocando violão, num aniversário da Clara, no aniversário de 17 anos dela. E ela conhecendo Cassi, ela se encanta, ele também está a fim de conquistar a Clara, mas sem pensar em casamento. Era um desafio para ele querer conquistar essa menina, que ela se mostrou difícil, mas ela se apaixonou por ele, e o Cassi não queria nada de sério, né, uma coisa séria com ela, e aí a história termina do jeito que você pode imaginar. Exatamente como você imagina aí, é o final não tão feliz que a Clara vai ter aqui no livro. E é uma descrição ótima dos costumes da época, como eu disse, da arquitetura, dos lugares, da vida das pessoas. Então vale muito a pena ler Clara dos Anjos, que é um livro que não é muito grosso, e você vai ler ele assim, eu acho que 2, 3 dias você já vai ter lido esse livro, que ele realmente é muito bom. E Lima Barreto também influenciou uma novela muito famosa chamada Fera Ferida. Foi baseada num conto dele chamado Nova Califórnia, que tem uma cena clássica, né, das pessoas querendo roubar ossos do cemitério, porque tem um alquimista que diz que conseguiria transformar os ossos em ouro. Então essa cena do livro também teve na novela. Na época, né, saquear o cemitério, tirar os ossos lá não era crime. Então a obra do Lima Barreto sugeriu também essas novelas, também tem filmes, tem também o caso do menino nesse livro, acho que não é nesse mesmo conto do Lima Barreto, mas que falava javanês, mas que na verdade, né, quando ele foi ser professor de javanês, teve um aluno, ele confessou que na verdade ele não sabia, isso está na novela também, e é também de um conto do Lima Barreto. Então ele é um autor ícone, né, da literatura brasileira, que vale a pena ser conhecido. Obrigada e até a próxima.